Eu vou fazer um áudio aqui e, e o que é a ideia? A ideia é que eu vou falar de eu não diria gurus, né? Não seria essa a ideia, mas é que é uma coisa bem improvisada, não bem simples. Então a ideia é falar, por exemplo, da aceitação ou do entendimento, da compreensão ou da própria assimilação e aceitação das diretrizes que outros nos apresentam, que outras pessoas nos apresentam, né? Nos apresentam, apresento para mim, apresento para você, ou para nós, ou para eles, ou para todos, de, a compreensão e a compreensão que você deve ter, não a compreensão própria, né? Individual, uh, mas a, 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 uma forma de entender talvez por que exista essa, essa tentativa, né, de passar um conhecimento de forma a conduzir, a interferir naquela conduta que se tem, de forma a mudá-la, né, tratar mudá-la, ou a lapidá-la, ou a melhorá-la, ou muitas vezes até piorá-la, ou o que é mais convencional, por exemplo, para às vezes para determinadas atividades laborais, de trabalho, que é fazer que o receptor dessa mensagem, dessa, dessa, desse conteúdo, desse conhecimento, se adeque, se modula aos interesses, à ação daquele que formula, daquele que emite, do emissor, que emite essa mensagem para o receptor. Ou esse conhecimento, isso pode ser transformado como em auxílio, como em ajuda, como prestação profissional, por exemplo. Isso pode ser usar vários campos de atividade, por exemplo, a pessoa que procura um psicólogo, a pessoa que procura um psiquiatra, a pessoa que procura um médico, um médico seria mais uma causa da doença, não se encaixa, mas um vendedor, pessoa que vai trabalhar com alguém de marketing, essa pessoa vai passar uma mensagem e ou mesmo que não se tenha procurado uma ajuda profissional, por exemplo, hoje as redes sociais disseminam muitos conteúdos. Então, às vezes o pessoal está olhando, às vezes, num Instagram, está olhando qualquer coisa, um outdoor, né? E aquilo tem uma mensagem, né? E, claro, isso já é mais fácil, por exemplo, uma mensagem de uma empresa, óbvio que já atende o objetivo daquela empresa. Mas quando uma pessoa, né, ela passa um conhecimento, ela passa uma teoria, ela passa um ensinamento, um adágio, um aforismo, ou mesmo diretamente ela fala, né, dá um conselho, por exemplo. Então, mas seria essa um conselho, quando uma pessoa ela tenta, né, com um conselho, que é simples, é uma coisa bem simples de se entender, de tentar, né, identificar, né, não só a funcionalidade, mas às vezes até a origem desse conhecimento para saber qual que é a, a, a ideia. Por exemplo, é a própria conduta da pessoa. A própria conduta da pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo, se a pessoa é cristã, ela vai passar e ela segue os preceitos cristãos, ela passará uma mensagem provavelmente com os ensinamentos, as doutrinas e, e as diretrizes com essa origem, essa vertente cristã, por exemplo, do perdão, amar o próximo. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, né? E eu nem estou entrando nesse método, mas eu falo quando eu vou entrar em coisas que às vezes são mensagens, né? Mensagens, por exemplo, se uma pessoa tem uma conduta devida e, e, e eu teria que dar exemplos, eu vou dar exemplos, e recebe desse receptor, por exemplo, isso, né, de perdoar, né, por exemplo, o outro, né, talvez essa pessoa, porque ela tenha isso para com ela e viva com ela e daí eu já entendi que isso aí é uma falta de, de, de uma falta de na verdade é uma confusão, né, que a pessoa faz
da vida dela, entendendo que a vida dela, o mesmo que serve para a vida dela, servirá para a vida de outro. Então, por exemplo, essa questão aí, a pessoa emite um conhecimento que conota ali o perdão, né? Talvez, sim, só para avaliar, por exemplo, talvez porque ela vive essa vida de perdão, ou que ela aceite o perdão, para ela entende que o outro, aquele que é, aquele que é o alvo, o objetivo dessa mensagem, ou o destino da mensagem, ele também possa fazer isso. Mas não é necessário que esse receptor que está recebendo essa mensagem, ele viva de acordo com isso, ou que ele tenha que fazer isso. Não. Isso é a vida da outra pessoa. Isso é a vida da outra pessoa. Talvez não sirva, e eu entendo que cada um tem que seguir isso. Agora, eu não estou aqui dizendo que essa pessoa não pode aceitar e entender essa mensagem como verdadeira, ou tem um fundamento e valor para si. Mas só estou dando esse exemplo, né? Porque isso aí acontece muito, né? As pessoas, elas querem ter uma forma de outra, eu não digo manipular, né? Mas oferecer influência, né, no comportamento de outras pessoas. E de onde é que elas tiram isso? Ou dos seus interesses financeiros, que no caso de trabalho, né? A pessoa, às vezes, ela traz um vendedor, por exemplo, um psicólogo, um professor de marketing. Se ele trabalha com isso, o trabalho dele é esse conteúdo, oferecer esse conteúdo. É óbvio que ele vai oferecer um conteúdo, e ele recebe por isso, né? Ele tem alguma coisa, ou mesmo é voluntarioso, ou tem um regozijo pessoal. Para ele ter esse regozijo pessoal, ele precisa de um retorno. E o retorno, qual que é o retorno? Que oferecerá para ele um prazer, um prazer, seja intelectual, seja mesmo sensorial. Ele precisa desse retorno. E qual que é o retorno? É a aceitação desse conteúdo, desse conhecimento, desse conteúdo que ele tenta passar, né? E de qual forma? De concordância, né? Precisa ter uma concordância, e talvez se a pessoa às vezes for um pouquinho mais, eu diria, um pouquinho mais fundamentalista até na prática, né? Ela vai entender que ela passa esse conteúdo e vai direcionar a vida do outro, não apenas na aceitação intelectual, mas prática, que modula e que muda ou que formula a conduta. Então, um exemplo, por exemplo, isso aí do perdão, né? Qual outro exemplo que seria cabível ou oportuno, por exemplo? Outra questão é essa, né? Por exemplo, às vezes as pessoas, porque comportamento dela, o modo, isso influi questão de não toque, não é crítica, né? Mas, por exemplo, porque a pessoa ela tem uma concepção de vida, e na prática ela se limitou, né? Se limitou por questões sociológicas a levar aquela maneira, aquele modo de viver. Ela tenta passar a realidade dela para o outro, né? Externalizar, né? De forma que o outro internaliza essa realidade que lhe é externa. Isso aí eu discordo, né? Na verdade eu já é uma questão sociológica, né? Eu diria até uma anomia, chama anomia, né? Aquela falta de vontade, né? E a pessoa assimila, né, aquilo da outra, né? Essa anomia externa, exterior a ela. Então, e aquele lá e aquela pessoa que emite isso tenta passar essa anomia, porque isso às vezes porque a aceitação daquele estado próprio dela e subjetivo dela, e que diz respeito somente a ela, a aceitação daquilo por outro faz com que se valide essa vida dela, e com isso se tire, por exemplo, se diminui o fardo, se diminui o excesso, o peso que essa própria pessoa às vezes tem às vezes ou de forma inconsciente ou mesmo consciente, entender de ter essa compreensão de que talvez poderia ter dado um passo mais à frente, mas devido a essas limitações, às vezes próprias, e às vezes
de característica e temperamento, não conseguir ir para, por exemplo, contender contra essa força, ou fazer resistência, então essa aceitação dessa condição própria dela para o outro, aquele que conhece e aceita, isso alivia, né? Oferece um certo refresco, né? Que a pessoa entende, não é só a minha situação, é a situação dos outros também. Acontece com os outros e não é comigo, né? Não sou eu diferente. Então seria nesse aspecto aí que eu tô falando, né? De se entender e se conseguir fazer essa distinção, né? De que quando os outros falam, o que vem junto vem não apenas a mensagem, mas muitas vezes a experiência prática, né? Vou dar um exemplo aqui, não que é uma crítica às mulheres, né? Não que seja uma crítica às mulheres, mas as mulheres, isso aí que eu falo, se comprova, é porque as mulheres hoje, isso aí tem exemplos práticos. Por exemplo, quem olha televisão, né? Por exemplo, vai ver aí pessoas que são famosas e consideram mulheres, nesse caso, aí não é uma crítica em hipótese alguma, e na verdade é uma constatação, e não tem o que fazer quanto a isso, né? E não é como diz, não é crítica. Por exemplo, mulheres que às vezes elas galgam um cargo, uma posição que é uma posição simples, talvez para um homem, né? Para um homem é uma posição simples, para elas aquilo se torna um grande feito, um grande acontecimento, e que no fim não tem nada de extraordinário, e é uma questão simples, e elas tomam isso como, e aí essas pessoas tomam isso como um grande feito. E eu não estou dizendo que talvez para ela seja daí entraria na relatividade, se seja mesmo um grande feito, mas eu quero dizer que não é porque isso para essas pessoas é assim que quando elas passam essa mensagem, aqueles que as recebem de forma voluntária ou involuntária, ou de forma direta ou indireta, tem a obrigação de aceitar aquilo e tomar aquilo como verdade, porque muitas vezes isso é uma armadilha, principalmente se a pessoa ela exerce alguma função que já é essa função ou pior ainda, se ela é apenas um mensageiro, né? Se o criador da mensagem, isso é pior ainda, eu entendo que seja mais prejudicial. Se ela é apenas um mensageiro, se ela não é aquela que formula a mensagem, se a pessoa formula a mensagem e emite a mensagem de acordo com a sua situação, se eu só, como diz eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Eu não me lembro quem disse isso, né? Mas é um pouco da verdade. A pessoa é ela e as suas próprias circunstâncias, e daí se ela consegue ultrapassar essas barreiras, isso aí, se fazer avaliações caso a caso, existem muitos exemplos que isso se torna nítido. A pessoa ela é ela, as suas circunstâncias, e ela aceita essas circunstâncias e não consegue avançar. Ela aceita aquilo ali. Isso existe em casos aí, casos políticos, casos que eu falo, casos de pessoas que estão aí, por exemplo, na política, casos de pessoas que estão no meio artístico, né, e imagina-se na vida comum, no meio empresarial, isso é disseminado em todos os aspectos. E aqui eu não estou dizendo que é ruim, mas eu estou dizendo que a pessoa seria interessante a pessoa saber avaliar isso, saber avaliar e distinguir, né? Porque eu não estou dizendo mas na vida, para se viver, existem os atritos, né? E as pessoas, às vezes, algumas pessoas com uma má índole, com uma má fé, elas tentam impor, né? E tentam impor, se sobressair sobre as demais, ou sobre alguém específico. Então seria interessante que a pessoa tivesse essa capacidade, essa condição de entender isso, né? De entender da onde que vem essa mensagem de fato ela é verdadeira. Essa mensagem eu diria, ela vem não contaminada, mas ela vem já derivada de limitações,
ela vem derivada de intenções, ou às vezes não é uma crítica aqui, mas ela vem derivada de déficits daquelas outras pessoas, isso não seria bom, né? A pessoa pode receber isso, tomar com entendimento, mas eu entendo que não seria bom para ela fazer isso. Talvez ela possa ir mais, né? Ir mais adiante. Agora, se a pessoa entende que é razoável, daí é de cada um, né? Mas eu quero dizer que mesmo assim seria interessante fazer essa avaliação. E não há motivo por que não receber essa mensagem, esse conhecimento, esse conteúdo e não entender, não. Isso é válido, né? Agora, por exemplo, como eu dei o exemplo das mulheres, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela entra numa condição, ela está numa condição de emergir, né? Ela tá e não é uma crítica isso, não é mas são os fatos que a pessoa está ela vem numa situação às vezes até coletiva ou social não inferior, mas falando que de poder aquisitivo ela quer, né, se estabelecer, se manter num padrão, né? E isso aí não é crítico, porque eu tenho aí a ideia, por exemplo, que eu tenho aí na minha playlist, que é culinária, que eu coloquei, que é do Luiz Borges, eu me esqueci agora, é o Luiz Carlos Borges, eu acho que ele fala que não existe, como é que ele diz, é bem conhecido, ele diz que não existem classes sociais, a única coisa que existe é preguiça intelectual, e é uma verdade. Isso aí é uma questão, então, mas existem essas pessoas que às vezes não têm conhecimento e às vezes têm, e elas estão nessa situação, elas vieram de uma classe social mais baixa e querem, como é natural, e isso aí eu não faço, não é natural, mas então elas verem por isso, elas não têm, ou não têm uma visão um pouquinho uma visão um pouquinho mais ampla, ou não querem, né? Não querem, por exemplo, chegar num ponto e pretendem, não, que está ótimo, e nisso essa pessoa ela entra num estado de aceitação. Não, aceito aqui, não quero ir mais para frente, não quero às vezes contender, né? Não quero fazer atrito, então nessa condição o que eu recebo, essas coisas que eu assimilo está ótimo, não tem problema, eu aceito, eu assimilo e entendo que entende, no caso para ela, que isso não há problema, é a situação, é a vida dela, é a circunstância dela e ela ficou satisfeita, né? Para ela não é problema. Agora, isso não quer dizer que para aquele que recebe a mensagem, o conhecimento, o conteúdo, seja assim. Essa pessoa ela pode ir mais para frente, ou pode ir, ou não, né? Ou talvez essa pessoa ela vá chegar nesse ponto. Talvez daí a questão entra a questão de avaliação de quem que se recebe essa mensagem. Às vezes essa pessoa ela faz isso inconscientemente, ela quer passar essa mensagem, mas se ela passar uma mensagem para alguém que já tem uma mentalidade, essa pessoa talvez ela tenha essa ideia que eu estou tendo, né? Que é de fazer a própria avaliação dela, as origens, as causas ou os fundamentos de por que essa pessoa ela passa essa mensagem, né? Então eu diria que seria interessante, independente aonde que a pessoa se situa, entender isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, por exemplo, se é uma pessoa que, independente do sexo, né? Se é uma pessoa que isso aí, no meu entendimento, se eu for levar mais a fazer pensar mais, eu vou entender que isso aí acontece até com o processo biológico, que é o processo da idade, né? A pessoa vai, eu vou dar um exemplo, a pessoa ela vai ficando envelhecendo, claro que acontece o contrário, mas eu acho que se fizesse coisa na média da população, a pessoa ela vai envelhecendo e ela vai ficando às vezes mais flexível, mais maleável nas suas ideias, nas suas concepções de mais juvenis, que ela tinha ali às vezes até mesmo ao ápice da força física, né, do desenvolvimento físico, que vai até seus 30, 40. Agora, existe uma tendência aí, eu vou dar exemplos de que quando a pessoa ela vai ficando num ponto, ela vai se acomodando na vida e vai aceitando certas coisas que quando era mais jovem não aceitava. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, às vezes a pessoa vai se pegar um conselho de uma pessoa que foi traída, por exemplo.
Só estou dando um exemplo bem simples, e talvez essa pessoa ela vai lhe aconselhar a aceitar, né? E aqui eu não estou fazendo distinção de sexo masculino ou feminino, mas, por exemplo, a pessoa ela foi traída e aceitou, né? Aceitou e ficou normal. E eu não estou dizendo que é certo que é errado, só um exemplo. Mas talvez ela tenha a ideia de, quando ela for por um conhecido, por um amigo, ou mesmo profissionalmente, ela aconselhar, não, fazer a pessoa entender e aceitar, né? E como eu disse aqui, não estou fazendo juízo de mérito. Outro exemplo aí, outra questão aí que eu já vi, né? Já vi que acontece, por exemplo, é a questão de pais só para entender, né, essa questão, por exemplo, pais que quando têm seus filhos fazem de tudo porque tem uma boa educação, que tem uma boa vida, às vezes até um bom casamento, e quando essas filhas às vezes não seguem esse caminho, elas seguem outros, ou mesmo seguem, mas uma circunstância, algo da vida, elas fogem daquela algo programado, que é uma coisa totalmente normal, mas que foi programado. E depois, no futuro, esses pais, essas pessoas, elas chegam a uma idade e elas não fazem mais a distinção, por exemplo, de que seus filhos se relacionem ou tenham relação, mesmo íntima, com pessoas que eram consideradas, ou relações que eram consideradas impróprias, quando de outras situações. E na verdade eu vou dizer, já leva mais, que na verdade eles aceitariam isso e mais, trabalhariam para que esses tipos de relações se estabelecessem, de modo de modo que seus descendentes, seus filhos, conseguissem, não diria se estabelecer, mas que conseguissem os seus objetivos, né? Nesse caso, que seria obter esse tipo de relação, né? Esse tipo de relação, seja conjugal, seja coletiva, seja social, seja profissional, né? Então isso aí é coisa que se constata, né? É só ter uma cuidado, mas na verdade não é cuidado, isso aí é um trabalho que você faz, né, pessoa, ou automaticamente você cria isso. Eu entendo mais assim que a pessoa ela vai estudando, por exemplo, se a pessoa for estudar sociologia, óbvio que ela vai, ou talvez seja uma questão de estrangeiro, mas é óbvio que ela vai ficar mais, ela vai ter uma capacidade muito maior, muito ampla de compreender e de detectar essas situações, né? Então seria isso, né? Hoje eu falo isso porque todo mundo está à mercê disso. A não ser que a pessoa hoje não tenha celular, não tenha computador, não veja televisão. Eu não olho televisão, mas é óbvio que se a pessoa vai num restaurante, vai numa churrascaria, vai numa loja, ela vai ter ali um televisor, vai ter esses meios de comunicações. E então é isso, né? Que você tenha o cuidado de entender porquê dessas mensagens e quais as funções dessa mensagem, o que às vezes de fato elas querem dizer, ou de fato o que elas falam. Mas elas não falam só sobre a mensagem, elas falam às vezes sobre o mensageiro, né? Ou sobre ou sobre, daí dá para entender que o mensageiro é não apenas o mensageiro, mas é o criador da mensagem, né? É isso aí, né?